Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, olha só. É a transcrição de um vídeo lá do YouTube, do canal Espiritismo e Oração. O título é chamativo, Revelado, Desencarne em Massa e Iminentes Sinais Ignorados pela Humanidade. Nossa, título forte. Sim. E a mensagem principal ali, que a fonte diz vir da mentora Joana de Ângeles, é sobre um período próximo que chamam de desencarne em massa. Que seria, no contexto deles, a morte física acontecendo para muita gente, né? Exato. A passagem para o plano espiritual. Exato. Mas é importante frisar logo de cara, o material não coloca isso como catastrofismo puro e simples, não. Pelo contrário. Isso. Eles descrevem mais como um chamado para a consciência, sabe? Uma preparação espiritual para essa transição coletiva que eles veem como necessária, planejada até. Entendi. Seu objetivo aqui é dar uma olhada mais a fundo nessa perspectiva que a fonte traz. Ver os detalhes, as características que ela aponta e o que ela sugere fazer, né? As recomendações espirituais. Ok, vamos lá. Bom, o ponto de partida é entender o que eles querem dizer com desencarne em massa. Pela fonte, não seria algo tipo uma tragédia aleatória. Ah, não seria o caos pelo caos. Não. Seria um ajuste, digamos, orquestrado, dentro da evolução coletiva. A transcrição fala até em preparar estruturas lá no plano espiritual, uns campos de acolhimento. Para receber esse número maior de espíritos que estariam chegando, né? Isso. É uma visão que tenta dar um sentido diferente para eventos que poderiam parecer só caóticos mesmo. E o propósito disso, segundo o que eles dizem lá, é bem definido. Os espíritos que passariam por isso, ou já teriam cumprido suas missões aqui, ok. de alguma forma, se encaixariam nesse momento de partida coletiva. Então, a ênfase da mensagem é mais na compreensão, na serenidade e não no medo, né? Certo. Reforça aquela ideia da morte como passagem, como transformação. Eles tentam ressignificar essa experiência de morte em grande escala. Interessante. E aí, avançando um pouco no que a fonte diz, ela descreve 4 características que marcariam esse período. A primeira é a forma como as partidas aconteceriam. Como assim? Muitas pareceriam do nada, sabe? Súbitas, inesperadas. Tipo acidentes, desastres, crises de saúde muito agudas, mas, para essa visão, seriam eventos já previstos em planejamentos espirituais individuais. Nossa! Mesmo parecendo acidental, exato. A segunda característica que eles apontam é a abrangência geográfica. Não seria algo isolado num canto, teria reflexos em várias partes do mundo, ainda que com intensidades diferentes. Entendi. E as outras duas? A terceira é uma seletividade que, para nossa lógica aqui, seria difícil de entender. Quem vai, quem fica, poderia parecer injusto, aleatório. Mas para eles não seria. Não. A fonte diz que isso seguiria critérios espirituais, ligados à missão de cada um, às necessidades de aprendizado. Tira a ideia do acaso, né? Sei. Faz sentido dentro da lógica deles. E a quarta característica, que talvez seja de maior impacto coletivo, é a função catalítica. Esses eventos serviriam como um empurrão forte para um despertar espiritual mais amplo. Ah, tipo, forçar uma reavaliação de valores, de prioridades, buscar um sentido além do material. Exatamente isso. Bom, e diante desse cenário todo, qual a postura que a fonte recomenda ter? O foco principal que eles colocam é na fé e no entendimento espiritual. Mas não uma fé cega, sabe? É mais uma compreensão da vida e da morte sobre essa ótica espiritualista. Exato. E a fonte argumenta que essa fé, assim, fortalecida, ajudaria a ver além da aparência trágica das coisas. Permitiria oferecer um consolo mais genuíno, manter um certo equilíbrio no meio da confusão e até transformar as pessoas em, como eles chamam, pontos de estabilidade para suas comunidades. Pontos de estabilidade. Interessante. E é bom notar que eles ressaltam que essa fé não apaga as emoções humanas. Não é para não sentir tristeza, saudade, compaixão. Ah, claro. Pelo contrário, é para elevar essas emoções, para que elas não virem desespero, revolta que paralisa, sabe? É integrar tudo numa compreensão maior do processo. Entendi. E além dessa postura interna, eles dão orientações práticas também, né? Bem diretas. Sim. Sim. Falam em recitar diariamente 2 preces específicas, mencionam os nomes.
oração de cura e proteção diante das grandes transições e prece para momentos de transição coletiva. E sugerem até quando fazer, né? Ao acordar, antes de dormir, se sentir medo. Isso, e incentivam fazer em família, para fortalecer os laços ali, pois é. E complementam com outras práticas também, cultivar a compaixão por todo mundo envolvido, importante. Falar mais abertamente sobre morte, finitude, que são temas meio tabu, né? E refletir sobre o sentido da própria vida, sabendo que ela é transitória. São ferramentas para lidar com isso de forma mais consciente, menos temerosa, segundo eles. Se a gente junta tudo isso, então, a fonte vê funções evolutivas bem amplas nesse período de desencarne em massa, né? Sem dúvida. Eles sugerem que esses eventos poderiam, assim, sacudir a ilusão materialista que predomina. Certo. Fortalecer laços de comunidade pela solidariedade que surge em crise. Impulsionar mais pesquisa e reflexão sobre consciência, sobre vida após a morte. E funcionar como um chamado para as tradições espirituais colocarem em prática seus ensinamentos de transcendência, de amparo. É uma visão que coloca o evento num quadro maior de aprendizado coletivo. Então, para a gente resumir, essa fonte que a gente analisou, a transcrição lá do vídeo do Espiritismo e Oração, ela traz uma interpretação espiritual bem particular para um possível futuro de transições intensas, de partidas coletivas. Isso. Descreve isso não como fim, nem castigo, mas como parte de um plano maior, com propósito evolutivo. E aí recomenda uma preparação pela fé, pela compreensão dessa visão e por práticas específicas. É bom lembrar que a gente está só explorando o que essa fonte diz, né? Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, que vem direto da lógica deles. Qual seria? A fonte propõe reinterpretar profundamente eventos que normalmente a gente veria só como tragédia. Dá um propósito evolutivo até um planejamento espiritual para eles. É uma mudança de perspectiva radical. Muito. E aí fica a questão, né? Como visões de mundo diferentes, a materialista versus a espiritualista, como a fonte coloca, podem gerar significados e respostas tão diferentes para os mesmos desafios coletivos? Para quem quiser se aprofundar nessa visão específica, o texto até menciona um e-book como recurso adicional sobre o assunto.